Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês sobre os conceitos católicos de dúlia, hiperdúlia e latria. Segundo os teólogos católicos, dúlia é uma referência normal, hiperdúlia é uma reverência superior e latria é idolatria. Na verdade, são nomes filosóficos com a ideia de, através das palavras, ludibriar o verdadeiro entendimento das coisas. De fato, nas Escrituras vamos encontrar momentos em que algumas pessoas na Bíblia se prostram com um sentido de reverência. Isto daí é claro. Logo, não tirando a razão deles, nem toda vez que a pessoa se prostra a alguém é com sinônimo de adoração. Só que tem um probleminha aí. Quando a pessoa se prostrava com propósito de reverência ou adoração, a pessoa da qual recebia a reverência ou a tentativa de adoração, ela identificava o propósito e logo brecava. No caso, era lá no livro do Apocalipse que fala que João, ele quando foi ajoelhar-se para adorar o anjo, a Bíblia diz que o anjo interpela e fala: não faças isso, porque eu sou conservo de Deus, sou conservo teu, adora a Deus. No caso de Cornélio, em Atos capítulo 10, a Bíblia também diz que quando Cornélio prostrou-se para o adorar, Pedro o levantou e disse: não faças tal, porque eu sou homem como tu. Só que na ideia de objeto, isto não tem como acontecer. Primeiro, o objeto não tem como dizer ou deduzir a verdadeira intenção que a pessoa está se prostrando diante dela. Não existe nenhum registro nas Escrituras de ninguém dirigindo oração, devoção, louvor ou se ajoelhando com a intenção de dulia ou hiperdulia. Não existe ninguém prostrando-se diante de nenhum objeto para reverenciá-lo. A Arca da Aliança era um objeto muito sacro lá no Antigo Testamento. Porém, não existe nenhum registro de ninguém se prostrando diante da Arca da Aliança, de ninguém beijá-la. Era um objeto que ficava, na maioria dos tempos, escondido. Só quem via era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez ao ano. E também, quando eles usam um sinônimo, a ideia de que havia procissão, de certo modo havia sim, mas este objeto não era tocado por ninguém, ninguém se ajoelhava diante da arca, ninguém beijava a arca, era um objeto praticamente intocável. E os anjos que estavam sobre a arca, sobre a tampa da arca, não estavam na posição de receber, assim, de entregar, ao contrário dos santos da Igreja Católica, que estão com as mãos postas ou com as mãos abertas, esperando receber alguma coisa. Segundo o livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo número 4, a Bíblia diz assim: o rei Ezequias, tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã, que é pedaço de bronze. Na realidade, quem foi que mandou fazer a serpente? Verdade que foi Deus. Nas Escrituras tem muitos lugares que Deus mandou fazer imagens, é verdade. Só que nenhuma das imagens que Deus mandou fazer receberam devoção ao ponto de se ajoelhar diante, ou de receber um beijo, ou de receber louvor. Não existe nenhum tipo de registro bíblico para isso. E quando a dita serpente que Deus mandou fazer passou a receber orações, que aqui no texto de 2 Reis 18, verso 4, fala que ela recebia um incenso, que segundo o livro de Apocalipse 8, versículo 2 ao 4, incenso é sinônimo de adoração, é um tipo de demonstração de adoração ou oração, devoção. Então, entende-se que o rei Ezequias, quando percebeu que
A serpente deixou de ser apenas olhada e passou a ser adorada, a receber uma devoção que só é devida a Deus. Ela foi destruída. Não só a serpente, como outras imagens também. Logo, como é impossível que o objeto deduza quem está adorando ou não, grande maioria das pessoas que se prostram diante da imagem, estão adorando, estão prestando um certo culto, porque não há registro nas escrituras de ninguém se ajoelhando diante de um objeto para reverenciá-lo. Então, logo, toda vez que alguém se prostra diante do objeto, é com o propósito de adorá-lo. Tá bom? O conceito de latria, idolatria e idúlia pode até ser usado no contexto de pessoas, porque quem recebe deduz se é adoração ou se é reverência. Mas no conceito de imagens, não. Toda vez que alguém tem uma certa devoção exagerada por um objeto, consiste em idolatria. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Deus abençoe a sua vida.